quero convidar vocês para fazer uma viagem junto com a gente, para um lugar repleto de paisagens, de montes, rios verdes e de uma arquitetura belíssima. Este lugar não é tão distante daqui não. Ele é um ponto de encontro entre diversos povos, diversos pensamentos e inúmeros lugares. Aliás, é essa diversidade que faz com que este local se torne único. Estamos falando de Hacktown, de Santa Rita do Sapucaí, um laboratório vivo de conexões, contextos, conteúdos e principalmente relacionamento. E o que isso tem a ver com futuros? Bom, tem tudo a ver com futuros. Em uma cidade do sul de Minas Gerais, com pouco mais de 43 mil habitantes, o Hacktown de Santa Rita do Sapucaí concentra um público diário de mais de 20 mil pessoas, tendo em sua programação mais de 800 atividades, mais de 20 bandas e atrações artísticas, distribuídos em 4 dias de evento. Intensidade e abundância de informação, entretenimento, insight e conexão são palavras que definem o que é isso tudo. Neste segundo episódio do Futurês, vamos mergulhar neste oceano de boas ideias chamado Hacktown de Santa Rita do Sapucaí. Já pensou no futuro como uma linguagem a ser aprendida? Aqui, encaramos o futuro como uma nova linguagem. Seja bem-vindos e bem-vindas ao Futurês, o podcast da comunidade Futuros Plurais, e que te convida a desvendarmos juntos a linguagem do futuro. É onde as fronteiras se desfazem e falar de futuros se torna uma linguagem global, mas com um toque abrasileirado. Juntos vamos decodificar as tendências, interpretar os sinais e traduzir as narrativas que estão moldando futuros por aí, para que assim possamos criar as nossas novas próximas realidades. Então, se você está pronto para aprender uma nova língua, junte-se a nós. Pegue seu dicionário e vamos juntos desbravar o futurês. Oi, gente, aqui é a Alê e eu nem acredito que a gente sobreviveu ao primeiro episódio do Futurês e estamos começando agora o nosso segundo episódio. E aí, conta pra gente, você ouviu o primeiro episódio? A gente recebeu uns feedbacks muito legais. E o tema Futuros e Comunidades também reverberou bastante lá na nossa comunidade, teve várias trocas, teve encontro e tá rolando ainda, né? Um tema que a comunidade, falando sobre comunidade, está sendo muito bacana, né? Quem tá lá na comunidade sabe. Se você não escutou o primeiro episódio, ainda dá tempo. Vai lá, escuta e dá o seu feedback para que a gente continue melhorando os nossos episódios. Nós estamos nas principais plataformas de streaming, então se você estiver ouvindo a gente do Spotify, você pode seguir a gente, dar uma nota para o nosso podcast e clicar no sininho para poder receber as notificações. E pela Apple Podcast, você também pode avaliar e deixar seu comentário. Lembrando que esse podcast é mensal e sempre vai ser publicado na última segunda-feira do mês. Então já anota aí a próxima data, no dia 25 de setembro. Essas ações são super importantes para apoiar nosso projeto, fazendo o podcast chegar a mais pessoas e nos ajudar a espalhar a linguagem do futuro por aí. E por falar em levar linguagens de futuro por aí, hoje o nosso tema traz nossa comunidade que resolveu levar a linguagem de futuros lá no interior de Minas Gerais, em Santa Rita do Sapucaí. Inclusive, gente, Santa Rita do Sapucaí, por coincidência, é a cidade natal da minha mãe. E ela também chama Rita, em homenagem à Santa. Beijo, viu, mãe? Espero que ela esteja ouvindo o podcast. Então é muito legal que eu fui nessa cidade uma vez, quando eu tinha 8 anos, e ver o Hacktown, ver tudo isso acontecendo lá, né? Ver esse movimento já movimenta várias coisas, né? Já tem um carinho, assim, pela cidade. E esse ano, além de 3 dos nossos cuidadores, tivemos mais 14 pessoas da comunidade Futuros Plurais vivendo essa edição do Hacktown. E tem uma parte dessa galera que está aqui agora com a gente, no Futurês, para um papo sobre como que aconteceu tudo por lá e quais os sinais de futuros que eles conseguiram observar. Então, eu estou aqui hoje com os nossos cuidadores, Pedro, Lude e Nath, e também com os membros da comunidade, Monique, Marcos e Thiago. Bem-vindos e bem-vindas, pessoal! Se vocês tivessem que fazer um pitch de 1 minuto sobre o Hacktown, o que vocês falariam? Então vamos lá, vou começar com o meu pitch. Primeiro, obrigada pelo convite, por estar aqui compartilhando sobre esse evento que é tão importante para todos nós e onde muitos de nós nos conhecemos também, né? Então, pitch de 1 minuto. Imagine um encontro
que una tecnologia, inovação e criatividade, como você nunca viu. Bem-vindo ao Hacktown, um evento anual que desafia os limites do conhecimento e inspira a imaginação. Com mais de 800 atividades acontecendo ao mesmo tempo, o Hacktown é uma imersão no futuro, onde acontecem palestras, workshops, interações e trazem à tona tendências e presentes. Onde você conhece pessoas que são apaixonadas por explorar novas ideias e vivenciar o poder da colaboração. Onde você vive um ecossistema que antecipa o amanhã, que vive o presente e redefine o que vivemos o agora. Hacktown, onde novas conexões são criadas. Obrigada, ChatGPT. Ah, eu sabia! Pronto, parei. Maravilhoso. Maravilhosa. Vindo de mim não poderia ser diferente, não é mesmo? O robozinho. Tinha que ter. Pegando o gancho da Monique, sem usar o chat GPT, sendo bem old school, vai no improviso. Se eu tivesse que fazer um tweet sobre o Hacktown, baseado nas duas experiências que eu tive, 2018 e 2023, para mim, Hacktown é um hiato no tempo. É um multiverso de pessoas vivendo experiências diferentes. Porque quem está lá absorve de outra forma as 20, 30 mil pessoas que chegam, e a gente que vem de um grande centro, indo para uma cidade pequenininha, que está toda imbuída de acolher essas pessoas, com programações diferentes, variadas, onde a gente vê tecnologia, inovação, criatividade, arte, misticismo, ancestralidade, são multiversos acontecendo ao mesmo tempo. Então, é um hiato no tempo. E se você quiser experimentar, 2024 está aí. Se tudo der certo, a gente vai estar lá. Muito bom, muito bom. E para mim, eu fiquei com uma sensação assim de imagine que as pessoas mais incríveis relacionadas à inovação numa perspectiva mais ampla possível, né, maior diversidade que você possa imaginar, vivessem, morassem no mesmo bairro, né? Onde todo dia você circula e você encontra com essas pessoas, seja no café da manhã, num almoço, num jantar, numa festa, numa, né? Enfim, aí obviamente o Hacktown tem lá as palestras, painéis, debates e tudo mais, então óbvio você também vai encontrar essas pessoas ali, mas é como se você tivesse justamente vivendo no mesmo bairro com essas pessoas todas e porque está todo mundo muito aberto às conexões, né? Então, diferente de, por exemplo, você vai num evento efetivamente assim mais formal, aquela coisa toda, tá todo mundo meio ligado em alguma coisa específico, então nem sempre elas estão dispostas e abertas para fazer essas conexões. E lá no Hacktown, o sentimento é isso, tá todo mundo aberto. Então, não interessa quem seja, pode ser a pessoa, um ilustre desconhecido ou uma celebridade, né, desse mundo todo, vai estar todo mundo ali, você vai trocar ideia, tomando uma cerveja, um café, uma água, o que quer que seja, e é no meio da rua. Você pá, cruzou a pessoa, se você quiser, você vai lá, a pessoa vai interagir contigo. E isso eu achei que é o mais incrível, assim, essa parte das conexões entre pessoas, independente do que elas representam, né, dentro das suas personas, vamos dizer assim, profissionais, né? Isso é o mais incrível para mim. Muito legal, pessoal. Obrigada por essas apresentações do evento. E aí, tem uma coisa legal aqui, que a gente tem uma galera que já foi no Hacktown várias vezes e tem gente aqui que foi pela primeira vez esse ano. Então, agora eu quero saber do pessoal que foi a primeira vez, que são a Nath, Virano. Como foi para vocês? Qual o sentimento mais marcante após o evento? E não vale falar que é cansaço, viu? Cara, pode falar que é loucura? Gente, o festival foi para mim. Eu lembro que a definição para mim do festival é o Festival da Abundância, porque é tudo muito ao mesmo tempo. Não só pessoas, não só conhecimento, não só experiências,
Mas, assim, eu não esperava, e uma coisa que aconteceu comigo foi muito interessante. Eu fui para o festival, e claro que eu dei uma olhada antes do que era o festival, eu estudei um pouco, dei uma olhada na programação, mas alguma coisa me falava assim: não programa, não controla, só vai e vive o festival, como tem que ser. E eu sou uma pessoa que naturalmente tendo a ser um pouco controladora, então para mim foi um exercício incrível, porque eu fui com a programação, e aí no primeiro dia eu falei assim: não vou seguir. E eu acordava e olhava assim, o que que tem para fazer hoje? E assim, gente, o Hacktal é uma junção de muitos sentimentos. É ousadia, é experimentação, é alegria e muito fomo. Mas é muito fomo. Eu acho que fazia muito tempo que eu não sentia tanto fomo na vida como eu senti no Hacktal. Porque eu abria a programação e eu falava assim, nossa, 10 às 11, eu quero ver isso, 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 isso. E quando eu vi, eu estava com 10 coisas para ver no mesmo horário. Impossível ser onipresente. É, então, minha primeira impressão do festival, eu fiquei bem impressionada, muito feliz de ter ido, muito feliz de ter ido numa perspectiva sem controle e só acordar e aproveitar o que o festival tinha para oferecer. Então, isso me gerou experiências incríveis, conhecimentos incríveis, conexões incríveis. Eu até indico para a pessoa que vai a primeira vez, beleza, ok, dá uma olhada na programação, mas se joga. Se joga e esteja aberto às infinitas possibilidades, porque elas são quase infinitas dentro do Hacktal. E, enfim, assim, acho que a minha primeira impressão é essa. Eu fiquei muito maravilhada. Claro, existem muitos pontos de melhoria no Hacktal, porque nem tudo é perfeito, mas para minha primeira experiência, assim, foi incrível. Então, o que eu diria para alguém é: joga a mão do controle, só vai, curte, aproveita, extrai tudo que você puder dessa experiência e depois você cura a sua ressaca em 2 dias. Boa, Nath. E aí até, né, eventualmente tem o pessoal que não sabe o que que é FOMO, né? Fear of Missing Out, quer dizer, é uma sigla do inglês e na prática, assim, literalmente é medo de perder oportunidades, ou de uma forma mais livre, é assim, a pessoa que fica ali tensa, que tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, e, enfim, alguma coisa vai estar perdendo sempre. E aí eu, justamente nesse espírito, eu já falei, olha, para não ter isso, eu vou fazer o seguinte: eu não vou assistir nada, eu só vou curtir as conexões. E foi o que eu fiz, né? Eu assisti algumas palestras, poucas, mas foi assim, dá para contar nos dedos de uma mão, porque de fato eu fui para vivenciar. E aí, né, eu, uma pessoa com déficit de atenção, quer dizer, imagina 800 coisas acontecendo ao mesmo tempo, eu não consigo me concentrar em absolutamente nada, né? E eu lembro que antes de ir, eu pensei, pô, eu quero encontrar algumas pessoas lá, né? Além daquelas pessoas que, enfim, a gente, por exemplo, que naturalmente já iria, né, se encontrar lá. Pensei, pô, preciso encontrar fulano, tal, que vai estar lá, etc. Imagina, né? Não encontrei ninguém dos que eu programei, assim, de forma de falar, ó, tô aqui, vamos lá falar. Não, acabei encontrando as pessoas, mas dentro disso que eu falei antes, no acaso, assim, né? E esse acaso é incrível. E como uma primeira experiência, eu penso que é isso, é uma loucura, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Se a gente for dentro dessa expectativa de ver muita coisa, a chance da gente se frustrar é muito grande, porque ao mesmo tempo que a gente vê muita coisa, tem muito mais coisa que a gente deixa de ver, né? Então, assim, até uma parada que eu outro dia estava refletindo, assim, não é sobre o que eu não vi, né? É sobre o que eu vivi. Então esquece o que a gente não pôde ver, porque é impossível, humanamente impossível. Imagina, 20 mil pessoas. Dessas 20 mil pessoas, sei lá, 2.000 talvez levam algum conteúdo para lá, né? Mais até do que isso, né? Então imagina, uma pessoa ainda que sejam 4 dias, os dias, né? Se fosse 24 horas, a gente ia ter 48 horas. Se cada programação tivesse 1 hora, a gente ia conseguir sem dormir, sem comer, sem fazer nada, assistir 48 coisas de, sei lá, 800. Então, esquece. A gente vai perder coisas. Então, eu fui nesse espírito de vou, né, enfim, seja o que for, curti e foi sensacional, uma experiência indescritível. Não adianta, assim, você que está ouvindo e nunca foi, esquece imaginar o que é, porque não tem como explicar, né? Acho que é isso, uma coisa que resume. Não tem como imaginar o que é essa experiência se não tiver lá. Então, programe-se,
e vá, porque vale a pena. Pegar um gancho do que o Irano falou e do que a Nath falou, eu lembro que eu estava conversando bastante com a Nath sobre o evento, antes de tentando convencer ela a ir E nessa ele me aventura. convenceu mesmo, assim. Mas eu acho que é justamente essa a proposta do evento, a gente saber lidar com a abundância de conteúdo, abundância de atividade, de gente, né, de pessoas que vão lá, de diversidade. E é muito também o que o Irano falou sobre viver o evento. Acho que a gente tem um momento de escolha de atividades que nós vamos participar, mas também tem muito o que o evento nos diz, assim, nos traz, nos mostra, nos guia. Tem muita sinergia que acontece entre algumas atividades, assim, que você se dá um encontro do acaso, assim, né? Puxa, descobri essa atividade e ela fechou comigo. E eu acho que esse que é o mais bonito do evento, assim, é a forma como ele se conecta. Porque ele foi feito basicamente para você observar aquelas atividades que você tem mais afinidade, mas o restante você encontrar outras pessoas e trocar com elas sobre aquelas atividades que você não teve a oportunidade de ir, não teve a oportunidade de assistir. Eu acho que esse é a grande mágica do evento, é toda essa troca entre todas essas pessoas que estão lá presentes. Muito legal, pessoal. E ouvindo vocês falar assim, eu também já estou convencida aí na próxima edição. Eu vou me programar aqui a partir de agora já, que eu vou. E é interessante vocês falarem do FOMO, né? Porque a galera da comunidade que ficou lá conversando pelo WhatsApp enquanto vocês estavam viajando, estava falando do FOMO, né? Todo mundo queria estar lá. Mas vocês que estavam lá também passaram por isso, né? Que é tanta coisa. Mas aí é interessante ver como que tem várias formas de lidar com isso. E que bom que a gente também tem esse contato agora, é muito bom poder estar ouvindo o que vocês estão falando. E aí agora, eu queria saber do Tiago, que ele teve lá no Hacktown em 2018 e voltou agora em 2023. E aí, Tiago, eu queria te fazer uma proposta. Imagina o Tiago lá de 2018 no Hacktown, imaginando como é que vai ser o Hacktown do futuro, né, de 2023. E aí, de repente, você está lá em 2023 e aí? Correspondeu às suas expectativas? Superou? Como é que você acha? Como é que foi essa mudança? Olha, Lê, esse convite é muito interessante, porque eu realmente fui muito um olhar com o espírito explorador em 2018. E é curioso falar porque uma das programações que eu coloquei no meu roteiro de 2018 foi assistir a palestra da Lud e a gente se conheceu lá, assim. Eu já saí de casa com essa missão, como também foi com a Rosa Alegria, ver a palestra dela, estava começando a estudar sobre estudos de futuro, né, e tal. Como foi também com o Monique, então muito do que a gente vive hoje a gente começou a construir lá em 2018. Mas respondendo aí ao teu convite, eu acho que eu fui surpreendido por algumas coisas que eu percebi lá, e outras eu não imaginava que fossem acontecer, e não aconteceram como eu talvez sonhasse. Talvez eu tivesse lá em 2018, uma expectativa com mais tecnologia, talvez, sabe? Experimentação tecnológica e uma piração de mais avanço, talvez de realidade aumentada, realidade virtual, que ainda não está tão distribuída assim. Mas eu acho que isso era mais lidando com o Thiago mais emocionado e não o Thiago mais racional. O que mudou de fato, eu acho que vale ressaltar, até conversei com um dos sócios do evento, o Marcos, que o impacto no desenvolvimento local me agradou muito. Do ponto de vista que eu percebia em 2018 algumas pessoas, né, locais ainda com o olho meio torto de ter um monte de gente desconhecida, sabe? Não te recebia tão bem, andava meio mal-humorado na cidade. Vocês perceberam isso também? E agora, em 2023, não. De fato, as pessoas estão percebendo o valor em ter esse evento lá. Está gerando algum tipo de riqueza, de distribuição, de vantagem de alguma forma, que está sendo positivo para os moradores.
E isso é muito bacana de ver, porque a gente percebe que vários eventos que acontecem, como vou dar um exemplo aqui, o Rock in Rio. Moro no Rio de Janeiro. O Rock in Rio acontece há anos. E isso não tem muita percepção para quem mora no Rio de Janeiro, não. Normalmente as pessoas não gostam, porque o trânsito fica ruim, porque um monte de problema acontece. E por isso até que o Rock in Rio foi colocado num lugar bem distante, para não trazer mais, vamos dizer assim, alterações da rotina do carioca. E lá não. O povo de Santa Rita está acolhendo. E eu tive a oportunidade de conhecer o prefeito da cidade, não vou lembrar o nome, então se vocês souberem aí, digam, por favor. Mas eu pude conversar com ele 2 minutos e ele falou uma coisa bastante interessante, que ele falou o seguinte: quanto menos a esfera pública aparece no evento, mais o evento dá certo. Então, se ele colocasse mais à frente, poderia atrapalhar o desenvolvimento. Eles investem, eles contribuem hoje em dia, muito mais do que no início da criação do Hacktown, mas é legal você perceber, pelo aspecto aí falando de inovação da tríplice hélice, que a universidade contribui, as empresas contribuem, a esfera pública contribui e faz o negócio girar e acontecer. Então eu vi mais oferta de produtos e serviços, melhor acolhimento das pessoas, receptivo, né, de quem está vindo de fora, até uma certa organização de hospedagem, eu achei muito mais ágil e muito mais fácil de atender. Tem, como a Nath falou, tem melhorias a serem feitas? Lógico, com certeza, mas foi muito bacana ver esse salto. Eu não fui em 2019, não fui no ano passado, então foi bastante interessante. Te fazendo uma pergunta, por que você não foi nos anos seguintes? E o que te fez querer voltar esse ano? Aquela, já roubando a pergunta para mim, mas depois eu volto a falar uns pontos sobre como a gente se conheceu, nós 3. Maravilha, Monique. Por que eu não fui em 2019? Porque ainda era no feriado de 7 de setembro, e eu tinha acabado de voltar de uma viagem a trabalho para a Rússia. E eu estava namorando, morando junto da minha companheira, eu achei que não ia ficar muito legal se eu ficasse quase um mês fora de casa. Então eu optei por ficar com ela depois dessa viagem longa e não fui ao Hacktown em 2019. No ano passado, eu tinha acabado de voltar de Curitiba para o Rio de Janeiro, a gente estava no meio de mudança, organização de casa e tal, estava meio tenso de apertar o botão de eject e viver esse ato no tempo, que é o que eu enxergo o Hacktown. Boa, e aí só para complementar da sua resposta de 2018, foi em 2018 que nós 3 nos conhecemos, né, tanto eu com a Lud, tanto eu com você e vocês 2 também entre si. Mas acho que seria legal, né, Lud, a gente contar como a gente se conheceu, porque foi totalmente disruptivo, assim como o evento comanda, né, nossas vidas. A gente se conheceu por curiosidade do destino e pontes da vida, né, as conexões que nos ajudam a fazer quando é para acontecer, né, e nos conhecemos no LinkedIn, e o curioso é que semana passada eu fui abrir meu LinkedIn para mandar uma mensagem para ela, porque eu precisava mandar aquela coisa que tinha copiado e não perder, e eu recuperei a mensagem que a gente tinha se falado lá em 2018. Mas aí a gente se conheceu na palestra dela, que, gente, tinha pessoas sentadas até em cima da minha cabeça, tinha pessoas sentadas em todos os lugares possíveis, não cabia mais gente, né, por limitação até da sala, tem muita questão de segurança lá, então não cabia mais gente. E aí, como tudo demanda, às vezes, muita emoção, no Hacktown são muitos sentimentos aflorados, conseguiram fazer a emoção maior. Acabou a luz no minuto que ela ia começar a falar, né, Lud? E a gente tinha se conhecido ao vivo, tipo, minutos antes, ou nem conhecido efetivamente. Acho que a gente se conheceu ali na sua palestra. E aí tava um caos de tipo, pendrive, não tá funcionando, acabou a luz. E aí, naquela hora de que acabou a luz, nessas horas a gente vê o que é realmente o significado de resiliência, né? De tipo, vamos se virar com o que a gente tem.
E aí a Lud embalou, né, tinha o discurso, a palestra na ponta da língua, pegou, falou, só que aí eu fiquei olhando aquilo, ela tinha uns slides lindos, eu falei: "Gente, ela não pode perder das pessoas verem esse slide". Detalhe, a gente nem se conhecia. Falei: "Você me permite eu pegar seu computador e ir mostrando esses slides enquanto você vai aí falando na frente?", porque as pessoas não podem perder de ver esses slides, porque conecta também, né, você ler. E aí eu fui passando com o computador para todo mundo naquela sala lotada, para as pessoas verem os slides. Depois daquilo, a gen na verdade, eu já parto do princípio que eu sou melhor amiga das pessoas até que provem o contrário desde sempre. Mas com ela, além de melhor amiga, a gente virou assessora, virou várias coisas, né. E ali dali, eu fiz ela passar vergonha por toda a cidade de Santa Rita do Sapucaí. E não nos desgrudamos mais até hoje, e eu nem sabia que era tantos anos assim, mas parece uma vida inteira, né, amiga? Maravilhosa você. Foi lindo mesmo. E eu acho que é isso, assim. Acho que o Hacktal ele provoca muito essas conexões de fato, né? Eu acho que falar do Hacktown desse ano também foi super importante, não só para rever, né, vários rostinhos queridos aqui. Nós somos pessoas que a gente convive pelos os grupos do WhatsApp já há muitos anos, né, gente? É, conheci o Pedro presencialmente ano passado, a gente não se desgrudou, e esse ano eu conheci a Nath depois de 1 ano e meio trabalhando juntas aqui no Futuros Plurais, o Irano também, o Thiago também, que todo mundo aqui era da antiga gestão. Então, isso foi muito legal de ver, e eu acho que a gente aprofundou também, né, Nath? Nossa conexão no Hacktal, eu acho que é ter essa vivência, né, muito viva. A cidade, ela respira isso, né? Ela respira essa conexão de fato. Então, a gente acaba ficando melhores amigos, a gente acaba encontrando melhores amigos no Hacktal, isso é muito legal. Ai, gente, que incrível, fantástico escutar a história de vocês, dessa amizade e mostrar que é a conexão verdadeira, né, que acontece ali no evento, não é marketing. A gente não tá fazendo marketing aqui do evento, viu, pessoal? É a história real aqui, ó, ao vivo, de anos já, né, uma amizade de anos. Então, inclusive, já tem alguns anos que vocês vão no Hacktown, né, a Monique, a Lud e o Pedro. Nesse tempo vocês têm ido todos os anos? Não perderam nenhum mesmo, é isso mesmo? Os veteranos. E o que vocês acharam desse ano? Dos temas desse ano? O que teve ali já conectando com o tema de futuros, assim? Vocês viram bastante coisa de tendências, sinais, né? O que vocês podem trazer um pouquinho pra gente? Boa, você perguntou se a gente não perdeu nenhum ano, né? Eu acho que a gente conseguiu perceber muito claro o que era cada pessoa em cada ano, né? A Lud brinca que teve um ano que eu era completamente antissocial, teve um ano que eu palestrei, teve ano que eu não palestrei, teve ano que eu estava com um grupo, teve ano que eu estava com outro grupo. Então, assim, eu acho que a gente foi se moldando perante a cada ano na Hacktal, mas a gente estando sempre presente, né? No meu caso é a quarta vez, na Lud eu acho que ainda mais, quarto ano participando, e o que até reforçando, né, você falou, de quais palestras que a gente viu, tendências, enfim, eu acho que reforçando muito o que a Nath trouxe ali no começo, no Hacktal, é muito importante, se perder. Se permitir se perder, você fazer a sua programação, você se programar para assistir palestras, porque é legal, é válido, tem muito conteúdo muito incrível, mas também ter a opção de você estar indo para uma palestra de inovação e para uma palestra de produção de café. Você está indo numa palestra de RH, enfim, no meu caso, e do nada você está assistindo uma coisa muito aleatória. Então, se permitir se perder. O Hacktown significa muito isso, assim, para mim, é se permitir viver o novo, se permitir conhecer pessoas de realidades muito diferentes. E o Hacktown começa com uma fogueira de índios, então, assim, só isso já diz muito sobre tudo que acontece ali dentro, né, sobre o diferente. Sobre evento, sobre o que a gente viveu, sobre tendência, sobre palestras,
Para mim, o mais impactante do Hacktown sempre que eu acho importante da gente trazer também, é o fato de ter palestras em diversos lugares, que eu acho que quem nunca viveu é importante saber dessa realidade. Ter palestras em restaurante, ter palestra na praça, ter palestra no açougue, ter palestra em todos os lugares. De conteúdo, assim, olha, tem tanta coisa que eu levei pra mim, que eu vou deixar as meninas trazerem em relação ao conteúdo pra eu não me prolongar muito aqui. Mas saiba que você é como se fosse uma pessoa antes e depois de Hacktown, de conexões neurais e conexões pessoais, né, que é o que eu sempre falo. Bem, eu acho que o Hacktown, eu acho que eu e o Pedro, a gente conversou muito, né? A gente acaba tendo muito interesse pelas mesmas palestras, então a gente acaba pegando muita palestra, e mesmo que seja assim, os interesses difusos, de repente a gente aparece, tá lá, a Ludmilla e o Pedro. Mas o que que eu percebo, assim, né? Eu acho que eu participei desde a primeira edição do Hacktown. Tive a oportunidade de abrir a trilha de gestão de pessoas quando estava muito em alta. E essa palestra, né, que eu dei, que deu muita gente, é porque realmente era um tema assim que estava sendo muito discutido, né, sobre tendências voltadas para o futuro do trabalho, né. Foi um tópico bem em alta, eu diria, em 2018. E aí eu comecei a observar, estando, né, presente lá com todo mundo, como era. Imagina só, né? A gente tem. Eu sei que é uma parcela muito elitizada ainda do Brasil, que vai para o Hacktown, porque a gente está falando de viagem, a gente está falando de pessoas que precisam se locomover, a gente está falando de pessoas que precisam ter condições de ficar 4 dias ali sem trabalhar, porque não tem como trabalhar, gente. O Irano ficava falando ali que estava trabalhando, mas não sei não. Acho que era tudo, né? Não tem como, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Então a gente acaba vendo, né? E vocês podem perceber que, de fato, ainda é um público muito elitizado, que traz muitas empresas grandes, né? Mas dá para se perceber um pouco, dá para se ter um pouquinho um termômetro do que tem sido discutido, e se tratando de tendências, eu acho que é um excelente evento para a gente começar a entender alguns sinais, né? A gente ainda vai falar um pouquinho sobre isso aqui, mas eu fui percebendo esses movimentos, né? Então eu estava falando com a Monique, por exemplo, porque a gente tem uma base, né, muito da nossa profissão dentro da área de gestão de pessoas e de RH, que esse ano quase não se teve, né? Palestras voltadas para RH, para gestão de pessoas. Mas a gente já ouviu falar muito sobre inteligência artificial esse ano. A educação, graças ao universo, que bom, porque eu acho que está tendo ali uma repercussão que eu gostaria que de fato tivesse, sabe? Que eu acho que é um pouco de trend wish, né? O que é aquilo que a gente quer que aconteça, é um desejo de fato, né? Eu queria que realmente a educação estivesse no palanque, porque eu acho que ela movimenta muitos mundos e eu acho que ela movimenta muitas mudanças, né? Então a gente viu já um pouquinho, né? A gente já teve umas casas lá no Hacktown que já foram focadas em educação. Futuro estava muito em alta, então futuro de tudo, gente. Futuro da vida, futuro do amor, futuro que mais, gente? Futuro do trabalho, teve muita coisa, futuro da alimentação, muitas especulações, já alguns workshops voltados para o futuro do trabalho e voltados para o futuro de uma forma geral. Eu lembro que em 2019 eu dei um workshop levando a roda de futuros e também, assim, encheu, porque era uma coisa nova, era uma coisa recente. Então, assim, acaba que para quem produz conteúdo, para quem trabalha com futuros, ou para quem precisa estar antenado em tendências, pode ser um grande evento assim para a gente começar a entender um pouquinho sobre quais são os rumos e que tipo de sinais de fato está sendo provocado de mudança por lá. Bom, eu acho que o que eu vou falar complementa um pouco com o que a Lud falou, até, mas eu não vou olhar mais para o que a gente viu dentro de sala. Eu acho que teve um momento dentro do evento em si, em que
acho que era sábado, final de tarde, assim, e aí eu tava mandando mensagem pro pessoal, onde que vocês estão e tal. Aí cada um tava em um canto, assim, da cidade, né? E aí eu tava sentado na grama e tava vendo um pai e um filho jogando bola no gramado da faculdade lá, do Inatel. E, e aí eu pensei, poxa, olha só, né? Isso tudo acontecendo aqui, todo esse evento acontecendo, e esse pai e esse filho estão aqui se divertindo, brincando juntos. E pode ser que eles nem tenham ideia do que é esse evento aqui. Ou pode ser que eles tenham ideia do que está acontecendo aqui dentro. Mas olha que fantástico. E aí eu comecei a pensar, e foi algo que até a gente conversou em algum momento na cidade, que é o Hacktown, ele acaba, Santa Rita do Sapucaí, na verdade, acaba recebendo gente do Brasil inteiro. Então é um monte de gente de cultura diferente, é um monte de gente de idade diferente, é um monte de gente com comportamento diferente, enfim, com viés diferente, enfim, é um monte de gente diferente. E você não vê uma discussão, você não vê uma briga, você não vê um desentendimento, tu não vê nada disso. Muito pelo contrário, tu vê pessoas gentis, uma ajudando a outra, pessoas conversando, pessoas querendo se conhecer, pessoas se conectando. E eu acho que esse é um grande sinal, né, sobre uma cidade ou sobre algum lugar no futuro em que a gente deseja. E é engraçado pensar isso, que toda vez que a gente olha, putz, como é que será o futuro das cidades, como vai ser, né, a sociedade, enfim, a gente imagina toda ela com aparatos tecnológicos e de repente você se enxerga em uma cidade no interior, ali de Minas, com toda as suas conexões simples, o seu linguajar ali, fazendo esse tipo de comunicação e esse tipo de conexão. É muito bonito ver isso. E Pedro, só um ponto que você trouxe, que é com relação à questão das famílias, porque esse ano foi de fato uma revolução, porque eles tiveram atividades para as crianças. Isso foi inédito nos Hacktowns. Hacktowns passados não tiveram isso, e a gente pôde ver. Ano passado a gente já viu bastante crianças, bastante famílias indo juntas, né? Mas esse ano realmente acho que foi um recorde, e isso traz para a gente muitos sinais, né, de aspectos relacionados à saúde, bem-estar, que foi um ponto muito importante que surgiu nas palestras desse ano, que é a questão do equilíbrio, né, a questão das famílias como um modo geral, né? E fazendo essa conexão que o Pedro falou, de uma cidade do futuro, eu acho que vale sinalizar que completaram, acho que 10 anos do programa Cidade Criativa, Cidade Feliz, que foi de onde nasceu o Hacktown, né? Então, é uma iniciativa da cidade, investida por diversos governos municipais, né? Tiveram trocas de governo aí ao longo desses 10 anos, e isso contribui com todas essas mudanças, com essa profissionalização também do evento, que eu pude perceber de 2018 para cá, o desenvolvimento local, o maior engajamento das pessoas que moram no entorno, até outros serviços, né, como o translado, né, o shutter de Pouso Alegre para Santa Rita, quem estava lá, o próprio evento começou a organizar isso. Então, se fosse em 2023, talvez eu não conhecesse a Monique, porque eu dava carona para a Monique de Pouso Alegre para Santa Rita em 2018. Foi assim que a gente se conheceu. Então, talvez a gente se conhecesse na van, né, Monique? E seria de outro tipo de experiência. Mas é importante a gente falar disso, de arcos temporais sustentados por várias forças que querem fazer as coisas mudarem e darem certo. Pessoal, nossa conversa aqui tá muito boa, tá muito legal. Infelizmente, a Monique, nossa convidada, vai precisar sair, porque ela tem outro compromisso e ela já fez um rearranjo para estar aqui com a gente. Então, Monique, super obrigada. E antes de você sair, se você ainda tiver um minutinho para deixar aqui pra gente um insight do Hackintown, uma falazinha aí para despedir da gente, tá bom? E muito obrigada de novo.
Com certeza, acho que é mais o acima. Obrigada pelo convite. Eu amo participar de podcast, então podem me chamar sempre. Mas acima de tudo, assim, eu acho que é um convite para as pessoas viverem o Hacktal, não se questionar. Nesse caso, a gente sempre fala para as pessoas se questionarem muito, né? Mas nesse caso, não questione muito, viva. Dê a oportunidade de viver tudo que o Hacktal nos proporciona, sabe? E se permita, sabe? Sai andando pela rua, fale com as pessoas, peça carona, né, Thiago? Até de quem você nem conhece. Você pode criar projetos infinitos com essa pessoa no futuro, você pode criar conexões infinitas com essas pessoas no futuro. E se conecte, assim, com esses eventos, com potenciais pessoas que podem explorar de você o melhor, porque o Hacktown, o melhor presente que ele me deu para a minha vida foram as pessoas, assim, sem dúvida nenhuma. As pessoas que são que mais agregam, assim, de conhecimento na minha vida, muitas delas vieram de presentes do Hacktown. Então fica o convite de viver. Quem se animar em vir nos próximos anos, graças a esse momento, avisa pra gente também, se conecte a gente, né? A gente já cria essa ponte, né, desde já. E vai ser uma honra apresentar, né, o Hacktown para quem está vindo pela primeira vez, assim como foi com a Nath, né? Porque para mim o Irano vai desde que eu me conheço como gente. Né? Para mim, eu não acreditei nessa que ele foi pela primeira vez, não. Mas como a gente levou a Nath, foi explicando tudo, mas a principal explicação era: não tem explicações. Viva, e viva do seu jeito. Cada um vai ter uma visão diferente do Hacktown. E se permita se perder, permita conhecer gente, permita viver o novo, permita assistir coisas completamente diferentes, permita sair da sua bolha o máximo que você puder. Se você é do RH, sai do RH. Se você gosta de ver de futuro, assista sobre café. Se você gosta de ver sobre questões financeiras, vai assistir sobre, sei lá, como plantar uma árvore. Então, viver diferente, que você pode abrir sua mente para muitos campos novos. E assim, eu sou muito, muito, muito grata a cada uma das pessoas que está aqui nesse podcast, porque foram pontes não só do Hacktal, mas do mundo, né, do futuro da inovação, e que são pessoas que sempre me agregam. Então, vá para o Hacktown para você criar conexões assim como eu criei. Pessoas tão especiais que estão aqui. Ai, que fofa. Uma declaração de amor. Obrigada, gente. É uma honra por me chamar. Vou chorar. Bom, pessoal, então vocês falaram já que tinha mais de 800 atividades, né? Entre palestra, workshop, show, enfim, de tudo, um pouquinho. Eu vi que tinha até meditação, sala de meditação, criança brincando na praça, tinha tudo mesmo, né? Eu queria saber mas a gente como... não foi na meditação. Ninguém foi aqui, porque tinha que acordar às 5 horas da manhã. Ninguém foi. Mas aí eu queria saber qual era o critério de vocês para escolher? Qual era o critério para escolher onde vocês iam estar? Se vocês fizeram algum tipo de organização coletiva, tipo assim, você vai nesse, eu vou nesse e tal. E aí, falando um pouquinho de conteúdo, conta aí uma palestra, alguma coisa bem legal aí pra gente, pro pessoal que não pôde estar, para poder matar um pouquinho do FOMO, né? Pra gente saber de fato, assim, do conteúdo, o que estava rolando lá de bacana. Beleza, então, bom, eu sempre digo que no Hacktown eu tenho um dedo meio ruim para escolher atividade. Porque eu acabo escolhendo umas atividades que não ficam muito perto uma da outra. E nem sempre dá tempo de chegar na atividade. Então, assim, enfim, dessa vez eu acho que foram as melhores escolhas que eu fiz no Hacktown, assim, porque as atividades não eram tão longes uma das outras. Mas duas atividades que eu acho que eu poderia destacar, eu vou tirar as atividades da Lud, porque já estão em destaque, então eu vou destacar outras, da Lud e da Monique, né? Então, foram as falas do rapaz que palestrou em nome do Laboratório de Inovação da Embraer, que foi bem legal, ele falando sobre o futuro da mobilidade com a Embraer. Foi bem bacana os planos que a Embraer tem para o futuro da mobilidade, todo o projeto que eles estão desenvolvendo para a parte de transporte aéreo, né, junto com o mini
mini, não dá de chamar de avião porque é outro veículo, né? Enfim, mas são projetos bem legais que estão para surgir aí nos próximos anos. E a outra fala que eu destaco, que é a do Mário, que hoje ele é embaixador do TEDx aqui no Brasil, que ele falou sobre conexões que inspiram, né? Conexões reais, conexões vivas. Foi uma fala bem emocionante, né? Trouxe um pouco de histórias que estão por trás do TEDx, por trás das histórias que o TEDx conta. E isso foi bem emocionante, bem inspirador, assim, algumas das falas que nós vimos nessa palestra que eu vi dele. Eu e o Pedro, a gente assistiu uma palestra que foi sobre pesquisas que estão sendo feitas com o uso da cannabis medicinal, principalmente para pessoas astronautas, né? Então, tá relacionado, eles trouxeram. Eu achei muito legal a narrativa dele, porque ele dava uns picos, assim, ele estava falando de cannabis, de repente ele começa a falar de Marte, ele começa a falar sobre vários aspectos de Marte, mas no final ele conecta as coisas, né? E é muito legal ele falar que essas pesquisas que estão sendo realizadas, elas estão sendo realizadas por conta, né, dessa vivência, né, espacial, mas que vai beneficiar os humanos aqui da Terra, né? Então, eu achei que foi muito legal, assim, eu acho que foi uma das melhores palestras que eu assisti. Achei que foi muito bem fundamentada, muitas pesquisas de fato. Inclusive, essa questão da cannabis, em 2019, eu acho que teve um boom, assim, teve uma trilha muito forte voltada para cannabis. Ano passado, a gente já percebeu uma redução desse assunto e, inclusive, o agronegócio estava muito forte, tecnologias para agronegócio estavam muito em alta no ano passado, e esse ano a gente já pôde ver uma mudança, né? Então, eu acho que foi a única palestra sobre cannabis, não sei, é porque tem muita palestra, mas eu acho que foram uma das poucas que se falou sobre, né? Mas em contrapartida, a gente já viu muitos aspectos voltados para a questão do meio ambiente, a questão climática do mundo e também com relação a florestas, né? As questões ambientais de uma forma geral, não somente por uma questão ambiental, mas uma questão de saúde também. Lud, também achei bastante material sobre a ESG. Então, né, vendo um panorama do que teve, bastante coisa. Eu fui seguindo um pouco a trilha do que a Monique falou, né? Eu tinha algumas coisas que eu queria ver, mas eu deixei também os meus espaços de tempo liberado para coisas que fossem surgindo. E teve duas experiências muito legais. Uma delas foi com o Thiago, que eu estava saindo de um outro evento, a gente se encontrou e ele falou assim: tô indo para uma experiência com uma amiga. Vamos? Eu falei: vamos! E era uma experiência de conexão, e foi lindo. Foi muito maravilhoso, especialmente experimentar essa coisa da conexão mesmo entre pessoas, né? Olho no olho, sentir, foi muito incrível. Mas dentro de uma área mais técnica de conteúdos, para mim foi uma experiência incrível. Foi um workshop que eu participei no Instituto Unibanco, voltado para o design de futuros desejáveis para as escolas públicas. E o mais bacana é que o Instituto Unibanco ele estava dentro de uma escola pública lá no Ractal. Então, o ambiente já era propício para isso. O workshop foi uma delícia. A gente precisava imaginar como que seria o cenário de uma escola pública no ano de 2040. Então, a gente tinha que construir um cenário desde 2025 até o ano de 2040, como que a gente ia construir isso. E o meu grupo era um grupo muito diverso, então a gente tinha dentro pessoas da área de educação, tinha um arquiteto, tinha design, tinha um advogado também, eu acho, e enfim, a gente conseguiu construir um modelo onde a gente ia ter uma participação de construção nisso do governo, mas também encontrando formas de alinhar também esse investimento com a área privada. Então, a gente também pensou numa proposta em que as escolas pudessem ter espaços abertos, né, uma arquitetura aberta, em que a gente pudesse alinhar uma proposta de natureza, de meio ambiente, também com a proposta de recursos da área tecnológica, enfim. Foi uma experiência incrível poder imaginar
o que que pode ser uma escola pública de 2040, né? Que tipo de ensino a gente pode ofertar, inclusive que seja um ensino para todos. É, então, enfim, acho que foi uma das experiências mais legais, assim, foi muito, muito, muito bacana poder fazer esse exercício e depois poder compartilhar um pouquinho mais com vocês. Inclusive, eu não tenho 100% de certeza, mas eu vi algum comentário de que esse ano foi o primeiro em que teve a integração, né, de um espaço de uma escola pública dentro do Sim, festival. Então é bem bacana, sim, bem muito. bacana. Eu até participei também, né, Nath, nessa vivência aí, né, da amiga do Thiago, foi bem bacana mesmo, de conexão com, com a gente mesmo, né, e também nessa possibilidade. Acho que essas coisas que envolvem autoconhecimento, essa provocação, né, de a gente refletir sobre momentos, né, nossos, às vezes é bem bacana porque cada vez mais a Cacá, né, amiga do Thiago, eu esqueci o nome da vivência, mas era uma coisa ligada com você se permitir, né? Não sei se o Era Thiago o lembra. jogo dos intensos. Boa, exatamente. Um jogo que não é um jogo, né? Foi Exato. bacana, Mas que foi porque intenso, hein, gente? Porque vontade de chorar bateu algumas vezes. foi incrível. E é isso, né? Porque foi uma experiência ali onde tinham, enfim, não vou ficar dando spoiler, né, do que é, porque, enfim, mas é isso, dá uma possibilidade da gente se conectar com a gente mesmo, com as nossas histórias passadas e perspectivas futuras. É bacana. Essa coisa do autoconhecimento hoje em dia, para mim, eu entendo que é fundamental para que a gente possa se situar dentro do mundo, né? E sair um pouco do automático, essa coisa de autenticidade, né? Da gente procurar ser nós mesmos e não atender a expectativa do outro, né? Quer dizer, eu acho que isso tudo de ansiedade, enfim, depressão, todas essas questões mentais aí de saúde mental que hoje em dia acontecem acabam muito passando por isso, né? Da gente ter tanta vontade, ou não é nem vontade, né? Vai meio contra a vontade, mas a gente acha que a gente tem que atender a expectativa do outro. E quando na realidade a gente, de qualquer forma, alguém vai estar insatisfeito com o que a gente é, como a gente é, etc. Então, no final, a gente ser o que a gente se sente mais à vontade de ser mesmo, eu acho que traz uma liberdade, de certa forma, né? Mas uma outra experiência que eu tive também, como eu falei, eu acabei não indo tanto em palestras e programação oficial, mas uma coisa que eu achei bem bacana foi aquela performance, né, das meninas da White Rabbit, nossa, me deu um branco agora no nome, mas é Museu do Absurdo 2050, né? E é uma técnica de future back, quer dizer, a gente se projeta para, no caso, 2050, né? E faz um desempenho de uma performance como se a gente estivesse vivendo mesmo em 2050 e olhando para 2023 como se fosse o passado. Então é muito bacana porque a gente projeta, né, faz essa projeção e permite nos imaginar nesse futuro, né? E da forma como a coisa vai se desenvolvendo, parece mesmo que a gente está já nesse futuro. E olhando para trás, como os absurdos que a gente tem hoje de fato fala assim, nossa, isso aqui ainda bem que ficou no passado, né? Não existe mais desta forma. E aí, quando no final, é até emocionante, né? Porque chega no final e a gente pensa, pô, mas espera aí, a gente ainda está nesse passado hipotético. Então a gente em tese, tem tempo ainda de tratar essas questões, esses dilemas todos. Então, é um exercício muito bacana. Foi emocionante para mim, pelo menos, de dois aspectos, né? Um, porque, enfim, eu conheço a Vanessa, a Lu Bazanella eu conheço menos, mas, enfim, a gente interage e tal, e é bacana porque é uma coisa tão incrível em termos de produção mesmo, falando de realização daquilo, que eu fiquei emocionante por ver elas terem conseguido ter uma entrega tão bonita e, ao mesmo tempo, pelo próprio contexto, né, da história ali que se desenvolveu e a gente ter esse sentimento de que, poxa, a gente ainda tem tempo de resolver as coisas, então vamos nos conectar para isso, né? Isso eu achei muito bacana.
E, pô, uma outra coisa que foi surpreendente para mim foi o show do MC Bin Laden. Foi incrível, foi incrível. E aí, enfim, a gente fica com certo preconceito, né? E muitas vezes a gente até se diz, né? Pô, eu sou um cara super aberto, etc. E, pô, foi um show sensacional, cara. Eu me diverti muito, o som é bacana. E, pô, foi muito bom, foi muito bom. Eu só sei que nos outros dias, porque MC Bin Laden, se eu não estiver enganado, foi na sexta-noite, né? E nos outros, não foi sexta, foi quinta-noite. Foi Quinta-noite, quinta-feira, é isso. todo mundo queimou a largada, a gente não viu ninguém na sexta-feira de manhã, porque a gente já tava era dormindo. Exato, e aí depois, exatamente, foi quinta-noite, e aí, enfim, eu cheguei quinta à noite, já 6:30 da tarde, apesar de ter saído mais cedo de São Paulo, porque teve muito trânsito. Quem foi quinta, quem foi sexta sofreu, porque teve problemas de acidente na estrada, mas enfim. Então, está todo mundo cansado, tal, mas a gente foi lá num dos pontos que foi, acho que o principal ali na parte da noite, que é o Rocambole, e, pô, foi incrível, porque foi super divertido, né? Já de cara eu consegui encontrar várias pessoas que faz tempo que eu não encontrava presencialmente, algumas pessoas que eu não tinha visto ainda pessoalmente, né? Apesar de conhecer no virtual. E, pô, foi um show divertidíssimo. E a trilha que todo mundo ouviu nos outros dias, principalmente quem estava de carro, né? Rolava ali o Eu peguei bololô. duas caronas. Eu peguei duas caronas no Ractal e os dois carros só tocavam essa música. É Era uma isso, loucura. virou bololô. Muito bom, foi muito bom. Isso foi uma surpresa positiva também do Rectal. E aí, Marcos, antes de passar a palavra, Thiago, a gente ficou sabendo que o seu Jorge estava pelo evento, mas seu Jorge, ficou todo mundo sedento para você aparecer. Seu Jorge não Fake apareceu. A gente, news. a gente nem sabe se é fake news. Há rumores que de fato ele estava no evento, mas ele resolveu ficar só no backstage, não fazer show nem nada, mas a gente também não sabe se é verdade. Seu Jorge, se você quiser aparecer para falar se foi, se não foi verdade, fazer uma palhinha para nós, porque eu acho que ficou todo mundo assim, bem chateado da gente não encontrar seu Jorge. É isso aí. Eu não fiquei para MC Bin Laden. Eu tinha viajado dirigindo 6 horas e eu estava cansado. Eu fiquei até quase começar o show. Mas eu também não fiquei com fome, não, gente. Eu precisava descansar e tá tudo bem. Acho que diferente do Hacktown de 2018, eu era uma pessoa com um pouco mais de programação e tentando controlar mais o que eu queria fazer e tal. Esse ano eu fui mais no flow e foi ótimo. Fiz várias conexões na programação paralela do Hacktown, que eu acho que é fantástico também. Tentar se acoplar aí a grupos de WhatsApp, trocas e tal. Eu acho até que a gente pode fomentar isso antes do evento, as pessoas terem algum canal aí de conexão. O próprio aplicativo tinha como você tinha uma timeline lá que você ia poder postar sugestões e tal, rolava algumas coisas assim. Mas falando da programação, além do jogo dos intensos, que a Cacá Renius e a Josie fizeram com muita maestria, foi um momento muito bacana. No domingo teve um workshop de o jogo da colaboração. Muitas vezes a gente vê, né, uma dificuldade, né, no dia a dia de trabalho, de colaboração genuína, e principalmente quando as pessoas não se conhecem, né? E naquele workshop, naquela dinâmica feita pela Simone Catalã, pela Maria Clara Lopes e mais uma galera que eu não vou lembrar, foram 2 horas de atividade. A galera pôde navegar aí em várias tecnologias sociais ou não, e no final as respostas eram compiladas até pela inteligência artificial, chat GPT e tal, e eles chegavam a conclusões coletivas. Assim, foi muito legal ver como é que isso estava se construindo, e acho que vale a gente investir mais também nesse tipo de conhecimento. Teve uma outra palestra também, foi na sexta-feira à tarde. Estou tentando lembrar o nome do cara que ministrou lá, que foi Toda Ansiedade Merece um Abraço. Vocês viram essa, não?
que foi um processo, assim, pelo menos das pessoas que eu conversei que estavam lá, foi um processo, assim, de autocuidado e autocura, escutar ele falar. Então, de curar a criança interior e coisa e tal, foi bastante... Foi um momento, assim, meio transcendental, sabe? Para muita gente, para mim também. E, fora isso, foi o que eu acabei de falar, programações paralelas são riquíssimas. Se você tem disposição, as madrugadas também, tinha Casa Dinamarca rolando show, tinha Casa Claro rolando show, teve roda de samba no Beco, e parece que bombou, eu não fui, mas fiquei sabendo que bombou a roda de samba no Beco, teve moda de viola, teve um monte de coisa. E nesses eventos, né, de cultura, de música e tal, também rola bastante conexão. Então, é interessante a gente poder aproveitar esses caminhos também. Nossa, Thiago, eu acho que um dos espaços mais legais, assim, eu achei que foi a Casa Dinamarca, de fato, assim. Dá para perceber, assim, a gente viu, eu, a Nath, o Pedro, a gente viu uma palestra sobre cidades inteligentes que foi muito legal. Inclusive, puxando até um gancho aqui, sardinha, porque teve um grupo de trabalho, o qual eu fazia parte, fiz parte, né, na Futuros Plurais. A gente ganhou um prêmio, que foi o Prêmio Beacon. A gente fez um design especulativo, pensando no que é viver bem em 2050, e muito do que ele trouxe relacionado a cidades inteligentes, cidades vivas, a gente enquanto cidade, a gente explorou um pouquinho. E aí a gente vai trazer toda a galera aqui para falar do que foi esse prêmio, né? Não vou falar sozinha aqui, foi um trabalho completamente em grupo, né? E surgiu de um grupo aqui do Futuros Plurais. Mas eu queria puxar um gancho para a questão do episódio passado, que a gente falou sobre comunidades, né? Futuros da comunidade. Ouvindo um pouco o Thiago falar, esse foi um assunto que realmente estava muito em alta, a questão do que é viver em comunidade, né? E a gente participou, eu, a Nath, o Pedro e a Monique, a gente participou de um workshop no domingo, também, que eu acho que é uma empresa chamada Síntese, que eles levaram o design, o Canva do design da comunidade, que é o que a gente está utilizando aqui para construir alguns conceitos, né, do Sintetizo, lindo, um beijo para vocês, ficou lindo assim o workshop, e deu para tirar bastante insights para a nossa comunidade, de algumas dúvidas que a gente tinha. Então a gente está nesse movimento de construção, e é muito legal a gente ver isso, porque de fato eu, o Pedro e a Nath, a gente trabalhou pra caramba, gente, porque a gente passava o dia inteiro falando, né, da comunidade, falando do que a gente poderia construir, agregar. Então, para quem não ouviu ainda o episódio passado, vai lá ouvir, porque tá muito em congruência, né, com o que a gente viveu lá no Hacktown. Lud, só uma coisa. Rolaram tantas mini reuniões sobre futuros plurais que até embaixo de uma escada a gente fez reunião. Ah, pessoal, esse papo tá legal demais. Acho que dava pra gente falar muita coisa aqui ainda, mas a gente tá chegando ao fim desse episódio. De mais uma jornada em Futurês, né? Nossa linguagem do futuro. Thiago, Irano, Monique, muito obrigada de novo por estarem aqui, por compartilhar com a gente essas experiências e visões sobre o evento, né? Sobre tudo isso. Voltem sempre, a casa é nossa. Nath, Lud, Pedro, ano que vem com certeza eu vou estar junto também no Hacktown com vocês. Vamos estar juntos, vamos aumentar aí, né? Esse ano foram quantos no total? 17? 18? Não sei. Então, mas acho que ano que vem já dá para ter uns 30 participantes de Futuros Plurais, né? Então, o pessoal que tá ouvindo aí, ó, vamos juntar, vamos fazer esse bonde aí. Eu vou fazer ainda mais um convite para vocês. Algumas pessoas lá na comunidade querem saber algumas coisas do evento. Então, gente, vamos continuar essa conversa lá na comunidade. Vamos responder lá. E aí, quem tá ouvindo o podcast e não tá na comunidade ainda, manda um oi lá no nosso Instagram para poder entrar, para poder continuar um papo também. @futurosplurais, pode entrar lá. E aqui na descrição do podcast, você vai encontrar também o LinkedIn dos nossos convidados, para você seguir, se conectar, e também os nossos. Lembrando a todos que para cada episódio do Futurês, a gente tem um caderno. Nosso caderno Futurês, que ele é compartilhado via canal de transmissão lá na comunidade, né? Se você entrar lá, você vai poder receber também. E lá vocês vão encontrar um resumo em Futurês,
a transcrição completa desse episódio e a agenda de atividades da comunidade Futuros Plurais para o próximo mês. E nós queremos te convidar para ir além da audição desse episódio. Venha ser parte ativa nesse papo. Nosso setembro está imperdível. Não posso soltar os spoilers aqui ainda, mas quem é da comunidade já está sabendo um pouquinho do que vai rolar em breve. Na nossa comunidade Futuros Plurais, a gente tem os famosos botecos, onde a discussão continua a todo vapor, e o Lab Plural, nosso laboratório de pensamentos futuros, onde aplicamos metodologias e pensamos juntos futuros. Então, convido os interessados em fazer parte, porque quando você fala sobre a comunidade Futuros Plurais, você não está só ampliando a audiência desse podcast, mas está também convidando outras pessoas a co-criarem um futuro vibrante, acolhedor e repleto de pluralidade. Faça parte desse movimento, compartilhe o Futurês, avalie a gente, ative as notificações e interaja nas enquetes. Sua participação fortalece nossa missão de dialogar com mais pessoas. Agradecemos por nos acompanharem nessa nova edição do Futurês e estamos aguardando ansiosos pelo nosso próximo encontro. Fiquem atentos, desafiem o presente e inspirem-se para um futuro brilhante. Até a próxima, rumo ao desconhecido do Futurês.